Um milionário é expulso da própria empresa, acusado de roubo e traição. Humilhado, ele afunda no silêncio. Até um menino de rua bate no vidro do carro e diz: "Tio, eu posso salvar a sua empresa." O que aquele garoto carrega nas mãos não é esmola. É a prova que pode destruir tudo. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Os flashes estouravam como tiros. Bruno Alencar atravessava o saguão da Alencar Construtora com um semblante petrificado, mas por dentro tudo desmoronava. Repórteres avançavam com microfones como adagas. "Bruno, é verdade que o senhor assinou os contratos de superfaturamento? O que o senhor tem a dizer sobre os 14 milhões desviados?" Ele não respondeu. O império que levara quase 3 décadas para erguer estava prestes a ir a leilão. Fora destituído pelo Conselho Administrativo, acusado de fraude, lavagem de dinheiro e contratos fantasmas. Mas o pior, os documentos que o incriminavam carregavam sua assinatura, e ele sabia que não os havia assinado. Já no estacionamento, entrou no carro sem dizer palavra. O rádio noticiava, e fontes afirmam que a ex-esposa de Bruno Alencar, Patrícia Alencar, colaborou com as investigações. Bruno desligou com um soco. Do lado de fora, o caos urbano seguia como sempre. Enquanto ele ruía, a cidade vivia. Foi num sinal vermelho que tudo mudou. Um menino sujo, magro e descalço bateu no vidro. Bruno o ignorou, cena comum, até notar que o garoto não pedia dinheiro. Estava agitado, ofegante, segurando algo com as 2 mãos. "Tio, tio!" Ele gritava, batendo com força. "O senhor é o Bruno Alencar, não é? Eu sei o que fizeram com a sua empresa." Bruno finalmente virou o rosto. O garoto devia ter uns 10, 11 anos. O cabelo bagunçado, os olhos arregalados, como se carregassem uma urgência que o mundo inteiro tinha esquecido de notar. "Eu posso salvar a sua empresa!" gritou de novo. "Eu juro! A minha mãe me disse como!" Antes que o motorista pudesse afastá-lo, o menino enfiou um bilhete amassado pela fresta do vidro. Bruno, quase por impulso, pegou o papel. O carro arrancou no sinal verde. Bruno permaneceu em silêncio, o bilhete entre os dedos. As palavras escritas à caneta estavam desbotadas, mas ainda legíveis. "Bruno, se você está lendo isso, é porque meu filho encontrou você. Eu não tive a chance de me explicar. Eu fui acusada injustamente. Por favor, me escute. Patrícia está mentindo. Eu tenho provas. Confie em mim." Júlia Andrade. O nome fez o coração dele parar por um instante. Júlia, sua ex-secretária. Leal, dedicada, honesta. Demitida há 7 anos após uma acusação de vazamento de dados. Patrícia tinha jurado que fora ela. Bruno acreditou. Júlia não teve chance de se defender. Sumiu sem deixar rastro. Ele leu o bilhete novamente. A mão começou a tremer. "Pare o carro", disse com a voz engasgada. "Senhor, eu disse pare." O carro freou. Bruno desceu apressado e procurou o garoto com os olhos. Nada, pessoas andando, carros passando, vida seguindo, mas o menino havia sumido como um fantasma que deixava atrás de si uma centelha de verdade. Bruno entrou num beco, depois em outro. Passou por um cachorro revirando o lixo. Gritou: "Garoto, cadê você? Você conhece a Júlia? Onde está sua mãe?" O silêncio respondeu. Ele voltou ao carro com o coração batendo no ritmo de um tambor de guerra. Havia algo errado, muito errado. Pegou o celular e ligou para um antigo funcionário do RH. "Preciso de tudo o que você tiver da Júlia Andrade. Histórico, motivo de saída, e-mails, qualquer coisa. Agora." Desligou sem esperar resposta. Voltou a olhar o bilhete. Havia uma mancha de sangue seco na borda inferior. O cheiro de lixo queimado no ar. O som de um helicóptero à distância. A cidade seguia como sempre, mas Bruno não. O império dele havia desabado. E talvez
só talvez, a verdade tivesse sido enterrada viva junto com a única pessoa que ele deveria ter escutado. Daquele instante em diante, ele sabia. Se queria recuperar algo, sua empresa, sua honra ou sua própria paz, teria que encontrar aquele garoto e escutar a história que nunca ouviu. Bruno sentou-se à beira da cama, ainda com o bilhete nas mãos. A letra de Júlia tremia no papel como se sua voz sussurrasse entre as linhas. O apartamento estava escuro, silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio da cozinha. O silêncio era pesado, como se o passado, enfim, tivesse resolvido cobrar sua dívida. Ele passou a mão pelo rosto, depois apoiou os cotovelos nos joelhos. O nome dela não saía da cabeça. Júlia Andrade. Fechou os olhos. 7 anos antes. Escritório central da Alencar Construtora. Júlia entra com passos firmes, segurando a agenda do dia e um sorriso contido. Era sempre assim, rígida, mas gentil. Nunca chegava atrasada. Nunca deixava de lembrar o horário das reuniões, nem deixava um e-mail sem resposta. Café com o deputado Costa às 9. Depois, revisão do orçamento da obra de Carapicuíba com o financeiro. E o almoço com o consórcio. Foi cancelado, ela dizia sem levantar a voz. Bruno confiava nela com os olhos fechados. Era a única pessoa em quem realmente confiava dentro da empresa. Quando Júlia falava, ele ouvia. Quando ela silenciava, ele perguntava. Ela conhecia cada detalhe da operação, da papelada ao nome dos pedreiros. Era o braço direito, até o dia em que tudo desmoronou. A lembrança cortou com força. Patrícia, com os olhos incendiados, invadindo sua sala. Você precisa demitir a Júlia. Agora. O que você está dizendo? Ela passou dados sigilosos para um concorrente. O e-mail foi rastreado. Está aqui. Jogou um papel sobre a mesa como se fosse uma bomba. Bruno leu a folha, confuso. O endereço eletrônico era de Júlia. A mensagem, supostamente enviada, tinha anexo de um contrato interno. Era grave. Não faz sentido, murmurou. Júlia jamais... Você vai duvidar de mim? Eu tenho contatos no jurídico. Isso já vai virar processo. Patrícia esbravejava com autoridade, como se comandasse uma tropa. E, na época, ainda exercia poder sobre ele, não apenas como ex-mulher, mas como sócia remanescente. No dia seguinte, Júlia foi chamada. Lembrar da cena fez o estômago de Bruno revirar. O rosto dela, atônito, tentando entender o motivo. Você está me demitindo, Bruno? Há um problema sério, Júlia. Um vazamento de dados. O quê? Eu? Isso é um absurdo. A voz dela falhou. Ela buscou nos olhos dele algum resquício de dúvida. Um pedido silencioso por confiança. Mas ele não a encarou. Não tenho escolha. A diretoria está exigindo providências. Eu servi essa empresa com tudo o que eu tinha. Abri mão de finais de semana, de feriados. Nunca traí ninguém aqui. Ela gritou. E depois, baixando a voz. Você realmente acredita nisso? Bruno hesitou, mas o silêncio foi a resposta. Ela saiu aos prantos. Ele não a viu nunca mais. De volta ao presente, Bruno se levantou devagar, caminhou até o escritório e ligou o computador. Abriu pastas antigas, buscou e-mails, contratos, qualquer coisa relacionada a Júlia Andrade. Encontrou muito pouco, quase nada, como se tivessem limpado o histórico dela da base de dados. Pegou o celular. Marcelo, lembra da Júlia Andrade? Disse ao ex-funcionário do RH. Preciso de todos os registros dela. Contrato de admissão, demissão, e-mails arquivados. Tudo. Difícil, doutor. Aqueles arquivos foram apagados na transição de sistema em 2019. Você sabe que isso não acontece por acidente. Pega o que der e me liga assim que conseguir. Desligou e olhou para o bilhete outra vez. Confie em mim, dizia Júlia. Ele se jogou na poltrona. Lembrou de outra cena, o aniversário de 50 anos da empresa. Júlia no canto do salão, evitando os holofotes. Ela sempre foi assim, leal em silêncio. Não era do tipo que se fazia notar.
Mas agora tudo fazia sentido. Por que Patrícia teria tanto interesse em calá-la? Por que a demissão fora tão apressada, tão pouco investigada? Algo gritava dentro dele. Ele foi cúmplice de uma injustiça. Pegou uma pasta e começou a rabiscar conexões, datas, nomes, contratos assinados entre o ano da demissão de Júlia e os primeiros problemas financeiros da empresa. Alguns nomes se repetiam: o mesmo consultor jurídico, o mesmo contador. Entre os papéis, um cartão velho caiu. Era de Marlene Dantas, engenheira civil aposentada, mas que trabalhou mais de 20 anos com ele e Júlia. Bruno hesitou, depois discou: Marlene é o Bruno Alencar. Bruno? Depois de tantos anos? O que houve? Preciso falar sobre a Júlia. Você tem tempo? O silêncio do outro lado não foi de surpresa, mas de dor. Sempre tenho tempo para a justiça, Bruno. As pastas não estavam onde deviam estar. Bruno girava a roda do mouse com impaciência, pulando de pasta em pasta nos arquivos internos da empresa, os que ainda conseguia acessar. Júlia Andrade não constava em lugar algum. Era como se ela nunca tivesse existido ali. Nenhuma referência em cadastros, nenhum e-mail arquivado, nem mesmo as avaliações de desempenho anuais. Impossível, murmurou. Isso não desaparece assim. Chamou um técnico antigo da tecnologia, um dos poucos que ainda lhe deviam favores. Preciso que você vá fundo. Nível servidor, Júlia Andrade. Todos os registros. Isso pode levantar alertas no sistema novo. Então levante. E se alguém perguntar, diga que fui eu quem mandou. No telefone, o silêncio de quem entendia os riscos. Enquanto esperava, Bruno percorreu sua lista de contatos. Tentou ligar para 3 ex-funcionários próximos de Júlia. 2 números estavam fora de serviço. O terceiro, de Carla, ex-assistente administrativa, atendeu com receio. Bruno, achei que você nem lembrava da gente. Preciso da sua ajuda. É sobre a Júlia. Houve um silêncio breve. Eu não posso falar sobre isso. Me desculpa. Carla, me escuta. Você sabe o que aconteceu com ela foi errado. Eu errei. Mas agora, me desculpa. Já me avisaram para não me meter. E desligou. Ele encarou o telefone por um longo tempo, como se esperasse que o aparelho desmentisse o que acabara de ouvir. Aos poucos, a verdade se mostrava. Havia um esforço sistemático para apagar a passagem de Júlia pela empresa. Não era só descaso, era operação. Na outra ponta da cidade, Davi arrastava uma caixa de papelão amarrada com barbante pelas escadas do cortiço. O prédio cheirava a mofo e óleo queimado. Gritos de vizinhos e choros de crianças ecoavam nos corredores. Ele apertava os passos. Os boatos corriam rápidos por ali. A polícia viria naquela noite. Mas não era a polícia de verdade. Era uma ação montada por homens engravatados que diziam ser da prefeitura. Quando chegavam, levavam tudo. Derrubavam barracos, tomavam celulares. Às vezes voltavam com armas escondidas. Moradores sabiam, quando esses homens vinham, não era segurança. Era despejo disfarçado. Davi sabia porque vira acontecer no bloco do lado. Subiu até o 4º andar, onde ficava o quarto apertado que era seu mundo. Empurrou a porta, acendeu a lanterna do celular e tirou o colchão do chão. Debaixo dele, um espaço de madeira solta. Puxou com cuidado. Ali, escondida por sua mãe antes de morrer, estava a caixa. Pegou e abraçou como quem segura uma lembrança viva. Barulhos no térreo, gritos, portas arrombadas. Davi trancou a respiração, saiu pelos fundos, pulou uma grade enferrujada, rasgou a calça num arame. Não parou. Com a caixa nos braços, correu pelos becos. Chuva fina começava a cair e o céu parecia carregar a mesma tensão que escorria no peito dele. Na manhã seguinte, Bruno recebeu a ligação do técnico de TI. Doutor, achei uma coisa estranha. Fala. As pastas da Júlia foram apagadas manualmente há cerca de 2 anos. Mas não só isso, os backups também. E não foi erro do sistema, foi ação deliberada. Quem fez isso? Só 3 logins tinham permissão. 2 estavam inativos. O terceiro,
É o da Patrícia. O sangue de Bruno gelou. Respirou fundo. A pulsação nas têmporas batia como martelo. Tem certeza? Absoluta. Se quiser, eu envio o log de acessos. Faça isso. Agora. Desligou e ficou imóvel por um tempo. Então, lentamente pegou o celular e digitou um nome que não via há anos. Marlene Dantas. Enviou uma mensagem curta. Podemos conversar hoje sobre Júlia? Preciso da verdade. Davi se encolhia debaixo da marquise de um supermercado fechado. A caixa estava molhada nas beiradas, mas o conteúdo parecia intacto. Ele a abriu com cuidado. Lá dentro, documentos dobrados, um caderno de anotações com a letra miúda da mãe, uma foto dela ao lado de um homem alto de terno, que ele reconheceu agora como Bruno, e um pequeno objeto metálico. Era uma chave, antiga, de cofre. Davi segurou o objeto e sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não era só uma lembrança, era um caminho. A casa era só casca agora. Janelas quebradas, paredes descascadas, um portão que mal pendia da dobradiça. O jardim seco parecia ter morrido há anos. Davi ficou parado em frente, segurando a caixa, como se aquilo fosse tudo o que lhe restava. E no fundo, era mesmo. A casa onde morara com a mãe ficava nos fundos de um terreno que pertencia a uma senhora que alugava cômodos para famílias de baixa renda. Quando Júlia morreu, Davi foi expulso sem cerimônia. Agora, o local estava abandonado. Puxou o portão com força, entrou. Cada passo ecoava como uma lembrança. A cozinha ainda tinha restos de azulejos brancos e uma caneca lascada em cima do armário. A porta do quarto estava empenada. Ele teve que empurrá-la com o ombro para abrir. O chão de madeira rangia como se protestasse contra o tempo. Davi se ajoelhou perto da cama velha, só o estrado. Começou a tatear as tábuas do chão, uma a uma, até que uma delas cedeu levemente ao toque. Usou um pedaço de ferro para forçar a abertura. A madeira levantou com um estalo seco. Ali estava. Um pequeno cofre de metal, embutido no assoalho, coberto por anos de poeira. Pegou a chave da caixa. As mãos tremiam. A chave girou. O cofre se abriu. Dentro havia 3 pastas etiquetadas com datas, um pendrive, 2 CDs com rótulos escritos à caneta e um gravador de voz, antigo, mas funcional. Davi o pegou devagar, como quem encontra um fóssil. Aperto no peito. Medo, curiosidade, esperança. Apertei o botão play. Se você está ouvindo isso, é porque não consegui te entregar pessoalmente, Davi. Ou talvez porque o Bruno finalmente tenha escutado. Eu não tive tempo, filho, mas deixei tudo aqui, porque um dia alguém ia precisar saber a verdade. Era a voz de Júlia, ainda firme, mas embargada. Eles mentiram. Eu fui usada como bode expiatório. A Patrícia armou tudo. Pegou meu e-mail, mandou os dados para ela mesma. Depois disse que eu tinha vazado. Eu tentei provar, mas ninguém quis ouvir. O áudio continuava, misto de desabafo e instrução. Esses documentos mostram a movimentação do fundo social da empresa nos últimos 3 anos antes da minha demissão. Contratos assinados por Patrícia sem passar pelo conselho. Notas fiscais que não batem. E o nome de um contador, Marcelo Freire. Ele sabia de tudo. O gravador parou com um clique. Davi não sabia o que fazer primeiro. Pegou o pendrive e enfiou no bolso. Reuniu as pastas, as fitou como quem segura uma dinamite prestes a explodir. Ele saiu da casa pela mesma porta arrebentada. Mas agora carregava mais do que uma caixa. Carregava uma bomba. Bruno caminhava pelo saguão do prédio de Marlene, num bairro antigo da Zona Sul. Era um prédio modesto, de arquitetura antiga, mas bem cuidado. Subiu os degraus lentamente, cada passo marcado por um peso que não era físico. Marlene abriu a porta com olhos atentos. Estava mais velha, mas sua presença ainda era firme, sólida. O cabelo branco preso num coque apertado, a blusa de linho abotoada até o pescoço.
Parecia uma professora de história aposentada, mas seus olhos tinham o vigor de quem nunca deixou de observar. Você demorou para procurar, disse ela sem ironia. Bruno baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei. Ela o convidou para entrar. Chá já estava na mesa. Ele se sentou, meio sem saber como começar. Estou investigando o que aconteceu com a Júlia. Depois de 7 anos, eu recebi algo. Um bilhete dela, do filho dela, na verdade. E descobri que os arquivos dela sumiram do sistema. Marlene olhou para ele por um instante. Júlia te admirava. Você sabia disso? Bruno não respondeu. Ela nunca acreditou que você realmente achava que ela era culpada. Mesmo quando saiu daquela sala destruída. Ela dizia, o Bruno só está cego. Um dia ele vai enxergar. Bruno fechou os olhos. A dor era física. Você sabia que era armação? Sempre soube. Eu vi Patrícia entrando e saindo da sala do jurídico mais vezes do que deveria. Vi documentos com rubricas que não passavam por mim, mesmo sendo eu a engenheira responsável por algumas das obras envolvidas. Por que não falou nada? Porque ninguém queria ouvir Bruno. E Patrícia tinha mais poder do que a gente imagina. E você estava do lado dela. Bruno respirou fundo. Tirou da pasta o log de acessos que o técnico de TI lhe enviara. Isso confirma que ela apagou os arquivos da Júlia. Marlene leu, assentiu lentamente. Está começando a juntar as peças. Só espero que ainda dê tempo. Bruno a olhou, com uma pergunta que lhe corroía por dentro. Você sabe onde a Júlia está enterrada? Marlene o encarou. Nem eu, nem ninguém. Depois que ela saiu da empresa, sumiu. Dizem que morreu num hospital público, sem família para reclamar o corpo. E o menino foi parar na rua. Bruno apertou os punhos. Eu preciso encontrar esse garoto. Marlene colocou a mão sobre a dele. Mais do que isso, você precisa ouvi-lo e dar a ele o que você negou à mãe. Bruno assentiu. E naquele momento, não havia mais dúvida. O tempo de silêncio tinha acabado. Era por volta de 1h da madrugada, quando Bruno desceu até o pequeno escritório improvisado em seu apartamento. A cidade seguia adormecida, mas ele não. Acendeu a luminária da mesa e abriu o notebook. O e-mail aguardava em sua caixa de entrada com o título Relatório solicitado confidencial. Digitou a senha com os dedos trêmulos. O coração, que parecia ter se estabilizado, recomeçou a martelar no peito. O primeiro anexo trazia uma lista detalhada de contratos aprovados pela diretoria nos últimos anos. Bruno deslizou os olhos pelas páginas até encontrar o que procurava. Movimentações relacionadas ao fundo de habitação, o mesmo que ele criara para investir em moradias populares. E então viu. Um contrato antigo com data de cerca de 4 anos atrás autorizava o repasse de mais de 3 milhões para uma empresa de nome pouco familiar. Grupo Renove Engenharia. A assinatura? A dele. Só que ele jamais assinara aquilo. Mais adiante, outro documento, datado no mesmo período, registrava a aquisição de terrenos em regiões de risco ambiental por valores inflacionados. 9 milhões. Extraídos do mesmo fundo. A assinatura, de novo, atribuída a ele. A boca secou. Abriu outro arquivo. Um relatório de movimentações bancárias paralelas. Em vermelho, as datas dos contratos. Em azul, os repasses. Em roxo, as transferências para uma conta bancária em nome de Patrícia Cristina Alencar. Bruno afastou-se da mesa e ficou de pé. Precisou caminhar pelo cômodo, como se o movimento pudesse digerir o que acabara de descobrir. O e-mail também incluía registros de acesso à diretoria executiva. O nome de Eduardo Machado, o novo diretor financeiro, surgia com frequência, sempre vinculado às datas dos contratos fraudulentos. O golpe fora arquitetado com paciência, com frieza e com o nome dele como escudo. Abriu o navegador, acessou as redes sociais. Não era algo que fazia com frequência, mas naquele momento precisava ver.
A primeira publicação no perfil de Patrícia era uma foto recente postada há 2 meses. Um jantar requintado, taças erguidas, sorrisos ensaiados. Ao lado dela, Eduardo. Legenda: parceiros na vida e nos negócios. O coração de Bruno bateu em falso. Tudo estava ali, à vista, como uma provocação. Vestiu o casaco, pegou as chaves e saiu. A noite estava fria, úmida, mas ele mal sentia. Sabia exatamente para onde ir. O condomínio de alto padrão onde Patrícia morava permanecia o mesmo. Silencioso, limpo, cuidadosamente decorado para parecer uma bolha distante do mundo real. Bruno passou pela portaria sem dificuldade. O porteiro noturno não o reconheceu, ou se reconheceu, não o deteve. Subiu até o último andar e bateu a porta com firmeza. Patrícia apareceu com um robe vermelho de cetim, o rosto parcialmente maquiado, surpresa no olhar. "Bruno, que loucura é essa?" Ele entrou sem pedir licença. Jogou os papéis sobre a mesa da sala. "Eu quero respostas. Agora." Ela franziu o senho e folheou rapidamente os documentos. "De onde você tirou isso?" "São contratos falsos com minha assinatura, transações ilegais." "Comprovadas. O nome da empresa usada é de fachada. E o dinheiro termina na sua conta." Ela sorriu com a frieza de quem já tinha ensaiado aquele momento. "Cuidado com o que fala. Você está invadindo minha casa, agindo como um louco. Está querendo culpar os outros pelos seus próprios erros? Você forjou tudo isso. Usou minha imagem. E o Eduardo é seu cúmplice." Ela deu 2 passos à frente. A postura era defensiva, mas havia algo quase teatral no tom. "E você vai provar como? Diante de qual juiz? A opinião pública já está contra você, Bruno. Você foi o corrupto na capa dos jornais. Vai ser a palavra do homem que caiu em desgraça contra a minha." Bruno sentiu o gosto amargo da impotência. "Isso não vai ficar assim. Eu vou expor vocês." Ela inclinou a cabeça, estudando o rosto dele. "Você realmente acredita que alguém vai te ouvir? Você está acabado. E se continuar mexendo com isso, posso garantir que a queda será ainda mais dolorosa." O silêncio tomou conta do ambiente. Bruno a encarou por longos segundos. Depois, sem dizer mais nada, virou as costas e saiu. Na calçada escura de uma rua paralela ao condomínio, Davi observava. Estava ali desde que vira Bruno entrar no prédio. Reconheceu o homem de longe, postura tensa, passos firmes, a raiva contida. Agora o via sair com o semblante endurecido. Algo havia sido confirmado, algo grave. Davi esperou alguns minutos antes de se afastar, enfiando as mãos no bolso e apertando o pendrive que encontrara no cofre. A gravação da mãe ainda estava fresca na memória, mas outra coisa o inquietava mais: a anotação no caderno. Ivan Muniz, jornalista investigativo, última esperança. O endereço era vago, mas o nome não. Ele lembrava de ouvir a mãe falar sobre Ivan quando ainda era criança. Um homem teimoso que enfrentava grandes empresas, mas que sumira dos jornais depois de sofrer ameaças. Davi não sabia se ele ainda estava vivo, muito menos se o encontraria. Mas se havia uma chance, mesmo mínima, ele não podia desperdiçá-la. A verdade tinha sido enterrada há tempo demais. Agora era a vez dele cavar. A casa estava escondida atrás de um portão de ferro coberto de ferrugem e trepadeiras. O número apagado quase impedia a identificação, e as janelas tinham as persianas sempre fechadas, como pálpebras cansadas de ver. Davi parou em frente, o tênis sujo mergulhado em uma poça d'água rasa. Conferiu o nome riscado com esferográfica num pedaço de papel amassado. Rua das Camélias, 83. Era ali. Tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Esperou. Um rangido no segundo andar. Um vulto atrás da cortina. A porta se abriu minutos depois, devagar. Um homem magro, barba por fazer, cabelo desgrenhado, apareceu com expressão de poucos amigos. Ele vestia uma camisa social amassada e segurava uma caneca rachada com algo que cheirava a café frio. "O que você quer?" perguntou direto. Davi hesitou, mas apertou o passo.
O senhor é o Ivan Muniz? Silêncio. O homem franziu o senho, quase ameaçando fechar a porta. Eu sou filho da Júlia Andrade. Minha mãe falava do senhor. Ela disse que, se um dia tudo desse errado, eu devia procurar você. Ivan não respondeu de imediato. Só observou, como se tentasse decifrar aquele garoto magro e sujo, com os olhos maiores que o corpo. Júlia, aquela da Alencar Construtora? Davi assentiu sem piscar. Ivan suspirou. Entra. O interior da casa era apertado e escuro, com pilhas de jornais, livros velhos e caixas espalhadas como trincheiras. Um computador antigo, montado sobre caixas de cerveja, dominava a sala. Davi sentou-se num sofá poído. Ivan se acomodou na poltrona ao lado e pegou o gravador que o garoto estendia. Tá funcionando? Tá sim. Escuta até o final, por favor. Ivan ligou o aparelho. A voz de Júlia preencheu o ambiente com uma clareza quase dolorosa. A gravação durava pouco mais de 7 minutos, mas bastaram 2 para a expressão do jornalista mudar. O olhar antes indiferente agora era fixo. A cada frase de Júlia, sua testa franzia mais. Quando a gravação terminou, ele permaneceu imóvel por um tempo. Eu lembro da Júlia. Conheci ela numa reunião interna, quando investigava os contratos emergenciais de obras públicas. Ela me passou um dossiê parcial, mas sumiu logo depois. Me disseram que ela tinha fugido. Ela não fugiu, Davi respondeu com firmeza. Ela foi apagada. Ivan se levantou devagar, andou até o computador e conectou o pendrive entregue pelo garoto. Abriu os arquivos, pastas, documentos, notas fiscais, planilhas e contratos. Isso aqui é grande, murmurou. É o suficiente para provar que o Bruno foi sabotado? Ivan olhou para o menino, avaliando cada traço do rosto sujo e determinado. Pode ser, mas isso sozinho não derruba ninguém. É preciso mais. Gente certa, hora certa e coragem. Eu tenho coragem, disse Davi, sem hesitação. Ivan não sorriu, mas uma faísca renasceu em seu olhar. A mesma que já incendiara manchetes anos antes. Ele estendeu a mão. Se você estiver disposto, então vamos juntos. Bruno observava à distância. Fazia 3 dias que o garoto reaparecera diante da sede da empresa, vagando pelas calçadas, dormindo sob marquises, alimentando-se do que conseguia com moedas e sobras. Bruno se manteve próximo, disfarçado no banco de um carro, com o vidro semiaberto e um boné cobrindo o rosto. Algo nele não permitia ignorar aquele menino, e agora sabia que ele era filho de Júlia. Seguiu-o até um pequeno posto de gasolina, onde Davi usou o banheiro para lavar o rosto. Depois, o viu sentar no meio-fio com uma coxinha fria nas mãos. Olhava para o chão como se não esperasse nada dele. Bruno, pela primeira vez, notou algo que não vira nem na própria queda. A verdadeira ruína. Não era perder milhões, nem cargos, nem ações. Era ser reduzido à poeira social, ser invisível aos olhos do mundo como aquele menino era. Como Júlia foi. Ligou o motor do carro. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas algo dentro dele, talvez o último resquício de honra, o empurrava. Tinha que entender quem era aquele garoto e o que ainda poderia ser salvo. Não apenas na empresa, mas em si mesmo. O e-mail chegou às 7 da manhã de uma segunda-feira cinzenta, com o título em caixa alta: Convocação extraordinária do Conselho de Acionistas. Votação sobre reestruturação e venda da Alencar Construtora. Bruno leu as palavras como quem assiste um desabamento. Em reunião estava marcada para a sexta-feira daquela mesma semana. Rápido demais, ilegal demais. Pegou o celular e ligou para seu advogado pessoal, Paulo Naves, que ainda cuidava de questões pendentes com a empresa. Isso é uma fraude descarada, disse Bruno sem cumprimentar. Estão tentando passar por cima do estatuto. A venda precisa de quórum especial e do meu voto. Do outro lado, Paulo suspirou. Eles vão alegar que você está inelegível para votar.
que as investigações te tornam impedido de participar de decisões estratégicas. Mas eu não fui condenado. É o suficiente para a diretoria alegar risco de imagem. E se Patrícia tiver apoio de metade mais um dos acionistas... Bruno desligou antes de ouvir o resto. Ivan Muniz, por sua vez, não perdia tempo. Na tela do seu blog independente, Linha Fina, começava a tomar forma uma série de reportagens intitulada Empresas que traem o silêncio da corrupção interna. A primeira matéria foi publicada naquela mesma tarde. Nela, Ivan expunha o padrão de movimentações estranhas na Alencar Construtora nos últimos anos, com contratos assinados por procurações obscuras e a criação de empresas de fachada envolvidas em obras públicas de baixa fiscalização. Nenhum nome era citado diretamente, ainda. Mas a mensagem era clara. O texto viralizou em grupos de WhatsApp de ex-funcionários, urbanistas, engenheiros e até entre estudantes de direito. Os comentários se dividiam. Finalmente alguém falando a verdade. Será que o Bruno era inocente o tempo todo? É só mais uma jogada de mídia para limpar a barra dele. A opinião pública começava a se mover como uma maré dividida, mas instável. E para Patrícia, isso era perigoso. Na quarta-feira, 2 dias antes da votação, Davi caminhava em direção ao centro, carregando uma cópia impressa de uma das pastas do cofre. Estava determinado a entregar aquilo a Ivan pessoalmente. Não confiava em deixar os documentos em mãos de mais ninguém. Ao atravessar uma rua de tráfego intenso, notou um carro preto parado na esquina. Nada demais. Mas assim que ele pisou na faixa, o carro acelerou de forma súbita. Davi viu os faróis, ouviu o som dos pneus ganhando o asfalto e saltou para trás no último instante. O veículo passou a centímetros, raspando sua mochila. Não freou, não parou, dobrou a esquina e desapareceu. O coração do garoto disparava. Ele caiu sentado na calçada, a perna ralada, o corpo tremendo. Uma senhora se aproximou, oferecendo ajuda, mas ele recusou. Aquilo não fora acidente. Ele sabia. Bruno ficou sabendo do incidente algumas horas depois. Ivan o ligou assim que Davi chegou ao seu apartamento, ofegante, ensanguentado no joelho e com a pasta molhada de suor. Tentaram passar com o carro por cima dele. Isso foi um recado, Bruno. Um recado de quem? De quem está com medo do que esse menino carrega. Bruno fechou os olhos. Aquilo já não era mais sobre ações, contratos ou poder. Era sobre proteger uma criança que, de alguma forma inexplicável, estava no centro de uma teia de interesses podres. Na sexta-feira, a sala da reunião do conselho estava fria e silenciosa. Os principais acionistas se posicionavam ao redor da longa mesa de mogno escuro. Patrícia, vestida com um terno branco impecável, presidia a sessão com um falso ar de serenidade. Hoje votaremos a proposta de venda parcial da Alencar Construtora, conforme previsto no Estatuto. Bruno, sentado no fundo da sala como convidado sem voz, interrompeu. A cláusula exige votação unânime do Conselho em caso de alienação de ativos sociais acima de 30%. E eu sou fundador, tenho poder de veto. Patrícia sorriu sem olhar para ele. Conforme já registrado, sua participação está suspensa temporariamente por risco reputacional. A Procuradoria ainda não arquivou a investigação. Isso é uma armação, Patrícia, e você sabe. Se continuar, vamos precisar retirá-lo da sala, Bruno. Ele se calou, mas seu olhar dizia o suficiente. A votação começou. As mãos se levantaram. Um a um, rostos conhecidos se alinhavam ao plano de Patrícia. O silêncio pesava mais que o ar-condicionado. Bruno saiu antes do resultado ser anunciado. Não precisava ouvir. Já sabia. A empresa estava sendo vendida. E o tempo estava se esgotando. A periferia da Zona Leste amanhecia sob uma fina névoa, como se a cidade ainda não tivesse acordado para o que escondia. Em uma viela entre prédios abandonados e barracos improvisados, Bruno descia de um carro popular emprestado.
À sua frente, um campo de obras, que deveria ter sido um conjunto habitacional já entregue. Prometeram 120 casas aqui, disse Marlene ao seu lado. Trouxeram máquinas, fizeram barulho, levantaram banners com fotos bonitas e depois sumiram. O mato alto encobria placas de concreto mal colocadas. Algumas colunas já estavam rachadas. O container do canteiro de obras estava vazio, com cadeados arrombados. E as famílias? Bruno perguntou. Foram despejadas de onde estavam, acreditando na promessa. Estão vivendo em barracos do outro lado da linha do trem. Algumas crianças dormem em papelão. Ele caminhou lentamente entre os escombros. Tudo aquilo fora assinado por sua empresa, por sua autorização. Só que não fora ele. Os documentos falsificados, os contratos montados, a fachada da construtora usada como verniz para um esquema muito maior, agora faziam sentido. Patrícia e seus aliados não estavam apenas lavando dinheiro. Estavam alimentando um ciclo de destruição social. Enquanto isso, a imagem de Davi circulava pelas redes como uma fagulha acesa num campo seco. Um vídeo gravado por um jovem ativista viralizou no início daquela semana. Nele, Davi aparece em frente a uma creche abandonada, erguida com verba da construtora, confrontando um político municipal que se aproximava para fazer campanha. "O senhor fala de futuro", dizia Davi, com a mochila no ombro e os pés descalços. "Mas não pisa aqui há anos. O que fizeram com o dinheiro dessa obra? A placa diz que era para ser entregue há 2 anos. O político tenta sorrir, tenta sair pela tangente, mas Davi insiste. "A minha mãe trabalhou para a gente como o senhor. Morreu sem que ninguém escutasse ela. Agora sou eu quem fala, e vocês vão ouvir." O vídeo, curto, carregado de verdade e indignação, foi compartilhado por influenciadores, jornalistas independentes e páginas de movimentos sociais. Não demorou para que o nome do menino começasse a circular em posts com frases como "o garoto que não tem nada a perder e por isso fala o que ninguém ousa". Bruno assistiu ao vídeo no celular, dentro do carro estacionado próximo a uma feira de rua. Não piscou. O rosto do garoto, sua fala precisa, sua raiva honesta, eram impossíveis de ignorar. Foi tomado por um misto de orgulho e culpa. Davi estava fazendo o que ele, com todos os seus recursos, ainda não conseguira: ser ouvido. Ivan recebeu um convite para uma entrevista ao vivo numa rádio comunitária com grande audiência online. Levou Davi com ele. O menino, desconfiado, relutante, sentou-se diante do microfone como quem encara uma sala de tribunal. Mas quando o locutor perguntou o que ele esperava da justiça, Davi não hesitou. "Que ela não chegue tarde demais, como chegou para minha mãe." O silêncio do estúdio falou mais que 1000 perguntas. O locutor engoliu seco. Ivan, do outro lado da mesa, fixava os olhos no menino com um respeito silencioso. No mesmo dia, Bruno visitou uma segunda obra abandonada em um bairro na Zona Norte. A situação era idêntica. Promessas feitas, verbas liberadas, placas com o logotipo da empresa ainda de pé. Nenhum tijolo colocado com dignidade. Nenhuma família real atendida. Na saída, uma menina de 9 anos o abordou. "O senhor que é o dono da empresa?" Ele hesitou. "Fui." Ela apontou para o terreno. "Meu pai ficou doente esperando essa casa. A gente vendeu tudo achando que vinha morar aqui." O que Bruno sentiu naquele momento não foi só vergonha, foi luto. Por ter sido cúmplice, ainda que por omissão. Por ter deixado que sua empresa virasse instrumento de destruição para famílias inteiras. Na noite daquele dia, Bruno ligou para Ivan. "Eu quero dar uma entrevista." "Tem certeza?" "Não, mas eu preciso." Ivan sorriu, mesmo que o outro não pudesse ver. "Então é agora que a coisa começa a mudar." A sala era pequena, com paredes descascadas e móveis improvisados. Ivan, sentado diante de seu velho computador, mapeava prazos, datas e conexões enquanto Bruno examinava os papéis espalhados pela mesa.
Davi, em silêncio, observava cada movimento com atenção de quem sabe que não pode errar. Marlene, ao fundo, folheava um fichário com os olhos afiados de engenheira que aprendeu a ler mais do que números. "O leilão vai ser no próximo sábado, às 11 da manhã", disse Ivan. "Evento fechado para investidores e imprensa selecionada. Vão tentar passar a venda como reestruturação voluntária. E se formos até lá com tudo isso?" Davi perguntou, segurando o pendrive com a gravação da mãe. Bruno foi direto. "Não basta aparecer com as provas. Precisamos de um impacto, o suficiente para que eles não consigam abafar, nem reverter judicialmente." Marlene assentiu. Se tudo for exposto em tempo real, com imprensa presente, não dá para maquiar. Precisamos do choque, da comoção pública e da verdade crua." Ivan se virou para Bruno. "Você ainda tem contatos na imprensa grande?" "Alguns, mas são poucos os que ainda atendem minha ligação. Patrícia fez um bom trabalho me enterrando. Então, vamos precisar fazer barulho antes." Ivan mostrou uma tela com um mapa de influenciadores e jornalistas independentes. "A ideia é vazar parte da história 3 dias antes do leilão. Um dossiê digital com dados e indícios. Nada conclusivo, mas suficiente para gerar curiosidade e pressão." "E no dia do leilão?" perguntou Davi. Bruno olhou para ele com firmeza. "No dia você entra e fala: 'Eu? Ninguém tem mais autoridade moral do que você. Ninguém vai te interromper quando você mostrar aquilo.'" Davi abaixou os olhos, inseguro. "E se eles me tirarem de lá?" "Eles não vão. Porque quando você subir naquele palco, as câmeras já estarão ligadas, o mundo já vai estar assistindo." Marlene se levantou com um dos contratos em mãos. "E isso aqui", disse, estendendo para Bruno, "é o vínculo com o contador Marcelo Freire. Se conseguirmos fazer ele falar, temos um elo direto entre Patrícia, Eduardo e a operação fraudulenta." Ivan anotava tudo. "Então temos 3 frentes. Exposição online antes do evento, coleta de depoimento do contador e entrada surpresa no leilão com gravação e documentos em mãos." Bruno encarou cada um dos rostos ali. "Isso precisa funcionar, porque é nossa última chance." Na mesma noite, do outro lado da cidade, Patrícia sentava-se em frente a um advogado particular. Era uma sala luxuosa, com móveis italianos e taças de cristal ao lado de pilhas de pastas jurídicas. "Quero que montem uma denúncia de invasão de propriedade e furto de documentos contra o garoto. Nome completo: Davi Andrade. Idade estimada: 11 ou 12. Acusações adicionais: difamação e associação com hacker." O advogado hesitou. "Isso é delicado. Vai parecer perseguição a um menor." "É exatamente isso, um menor. Um sem documento. Um que não tem quem o defenda. Você acha mesmo que alguém vai ouvir um moleque de rua?" Ela bebeu um gole de vinho branco e sorriu. "Quero ele fora de circulação pelo menos até o leilão." Na manhã seguinte, Ivan descobriu o plano. Um contato no setor jurídico da prefeitura, um ex-colega de redação, lhe avisou de forma informal que uma denúncia contra Davi havia sido registrada por uma firma terceirizada ligada à construtora Alencar. "Isso é tentativa de silenciamento", disse Ivan a Bruno, "e mostra que eles estão com medo." Bruno não disfarçou a preocupação. "Precisamos proteger o Davi. Ele não pode ser pego antes do sábado. Já estou cuidando disso. Tenho um contato num abrigo seguro na Zona Sul. Vamos mantê-lo fora do radar até lá." Marlene, ouvindo ao fundo, cruzou os braços. "Eles estão dispostos a tudo. Se for preciso, eu mesma acompanho o garoto até o leilão. Mas ele vai estar lá e vai falar." Davi, mesmo sabendo do risco, não hesitou. "Eu não fugi quando me deixaram na rua. Não vou fugir agora." Bruno o olhou por um instante. Viu nele não mais um menino perdido, mas um símbolo, um catalisador, a voz que sua própria covardia silenciou anos atrás. E agora, era essa voz que podia salvar tudo. A tarde havia começado quente, mas o céu rapidamente se nublou.
Davi sentia o ar pesado, abafado, como se algo estivesse para acontecer, e aconteceu. 2 homens engravatados o abordaram quando ele saía de uma lan house na Zona Sul. Tinham crachás no pescoço e falavam com autoridade contida. Davi Andrade? Um deles perguntou, olhando para um papel em mãos. Ele hesitou, mas confirmou com um aceno lento. Você precisa nos acompanhar até a unidade de acolhimento. É uma medida preventiva. Vamos garantir sua segurança e bem-estar. Davi franziu a testa. Eu não fiz nada. Quem são vocês? Somos da vara da infância. Você foi citado em um boletim de ocorrência. Existe um pedido formal de recolhimento provisório. É apenas um procedimento. Eles não o algemaram, não o forçaram. Mas a frieza nos olhos deles e a forma como não lhe deram opção diziam mais do que qualquer ameaça direta. O abrigo era uma estrutura envelhecida, escondida entre ruas estreitas, murada por muros altos e sem placas visíveis. Lá dentro, o cheiro era uma mistura de desinfetante barato e papel úmido. As paredes, de tinta bege gasta, absorviam os sons abafados de passos apressados e portas rangendo. Levaram Davi para o 2º andar, numa ala onde estavam outros 17 meninos, a maioria entre 8 e 14 anos. Dormiam em beliches tortas, com cobertores finos demais para qualquer estação. No refeitório, arroz empapado e feijão aguado. No banheiro, torneiras que gotejavam sem parar. Aqui é melhor do que a rua, não é? Disse o monitor, tentando soar gentil, mas sem sequer olhar nos olhos de Davi. Ele não respondeu. Sentou-se no canto do quarto coletivo e ficou olhando pela janela gradeada. Não chorava, não falava, mas por dentro, cada segundo ardia. Ali, cercado por outras crianças como ele, sem nome, sem pai, sem socorro, percebeu o tamanho do silêncio ao qual sua mãe havia sido condenada. E agora, ele também. Do outro lado da cidade, Ivan Muniz furava um pacote de pão francês quando recebeu uma ligação de um antigo amigo, jornalista que havia migrado para o setor público. Acabaram de recolher o menino. O Davi? Mandado saiu pela promotoria, baseado em uma denúncia de furto de documentos sigilosos e invasão de propriedade. Mas a origem do processo está estranha. Foi registrada por uma empresa associada a antigos contratos da Alencar. Ivan ficou mudo por alguns segundos. Isso é perseguição institucional e com fins muito específicos. Ivan desligou, vestiu o casaco e saiu de casa como um furacão contido. O nome dele já era conhecido nos bastidores do judiciário. Sabia que não conseguiria resolver com lógica ou leis, mas conhecia o outro caminho, pressão pública. Bruno foi o segundo a saber. Ivan o chamou direto, sem rodeios. Recolheram o garoto. Ele está num abrigo. Bruno demorou a entender. Como assim recolheram? Fizeram parecer que é por proteção social, mas é para silenciá-lo. Medida articulada. Usaram o histórico dele, a falta de documentos, a ausência de um tutor legal. Usaram o sistema como muleta da impunidade. Onde ele está? Ivan informou o endereço. Bruno não perguntou mais nada. A fachada do abrigo parecia uma escola antiga, mas ao entrar, Bruno sentiu o cheiro agridoce da negligência institucional. Foi recebido por uma funcionária cansada que o guiou pelos corredores sem muita vontade. No refeitório, encontrou Davi. O menino estava de cabeça baixa, tentando cortar uma carne dura com uma colher de plástico. Bruno parou, respirou fundo, caminhou até a mesa. Davi! O garoto ergueu os olhos devagar. Viu o rosto de Bruno. Não esboçou surpresa nem emoção, mas também não se afastou. Você veio. Bruno se sentou à frente dele. As palavras demoraram a sair. Eu sinto muito. Isso aqui... Davi fez um gesto ao redor, referindo-se ao lugar. É comum pra gente. Não deveria ser. Mas é. Desde que minha mãe morreu, eu já passei por 3 desses. Em um, uma criança sumiu. Ninguém falou nada. No outro, tinha rato no chuveiro.
Bruno abaixou a cabeça. Aquilo doía, e ele sabia que sua dor era uma sombra da realidade do menino. Eu falhei com você, com sua mãe. Eu não preciso de desculpa. Preciso que você me ajude a fazer eles escutarem. Bruno assentiu. Mas as palavras não bastavam. Ele tirou o lenço do bolso e, pela primeira vez em muitos anos, chorou diante de alguém. Não um choro teatral, mas um derramar real. Era luto, era vergonha, era o peso do silêncio que ele havia sustentado. E ali, naquele abrigo escondido, um empresário outrora poderoso e um menino invisível se olharam como iguais, ambos quebrados, ambos ignorados, ambos feridos por um sistema que protege os que mandam e castiga os que não têm a quem recorrer. Ivan acionou um contato no Ministério Público que devia a ele um favor antigo. Um pedido de liminar foi protocolado naquela mesma noite. No dia seguinte, a ordem de liberação foi assinada com base em inconsistência do processo e ausência de risco real. Davi saiu do abrigo com a cabeça erguida e o coração ainda em silêncio. Não falou muito no caminho até o novo apartamento alugado por Bruno. Só observava. Mas à noite, ao se deitar no colchão novo, com lençóis limpos e um ventilador pequeno zumbindo no canto, virou-se para Bruno e disse: "Eles não me tiraram da rua, mas agora querem me tirar da verdade. E isso eu não vou deixar." Bruno ficou em silêncio. Depois, falou baixo: "No sábado, ninguém vai te calar." A madrugada caiu como um véu carregado sobre São Paulo, pesada, abafada, elétrica. Era a véspera do leilão, o dia em que tudo seria colocado à prova. O dia em que a empresa poderia desaparecer sob os olhos de todos, ou ser salva por um menino e sua história negada. Bruno acordou antes do nascer do sol, envolto em suor frio, como se o peso do passado tivesse se sentado sobre seu peito. Olhou o teto por longos minutos, sem se mover, até ouvir o som de passos leves vindos da cozinha. Davi preparava café solúvel num copo de vidro. O menino ainda estava em silêncio desde a noite anterior. Mas a expressão dizia tudo. Foco. Nenhum traço de medo. Só tensão. Às 10 da manhã, Bruno recebeu o primeiro recado. Um envelope deixado na portaria do prédio onde ele mantinha o escritório temporário. Dentro, uma foto dele saindo com Davi do abrigo e outra. Marlene ao lado de Ivan numa cafeteria discreta. Um bilhete digitado em fonte fria e calculada dizia: "Ainda dá tempo de desistir. Se não recuar, você não é o único que vai perder tudo." Bruno encarou a mensagem por alguns segundos, depois rasgou o papel, mas o efeito não desapareceu. Durante o resto do dia, sentiu-se seguido. Por um carro preto estacionado 2 vezes no quarteirão do prédio, por passos atrás dele, numa rua lateral. Quando entrou em casa, seu computador havia sido reiniciado. Arquivos que não havia mexido em dias estavam abertos. Tentaram mexer no que ele guardava com mais cuidado. Sua coragem ainda frágil. À noite, recebeu uma ligação anônima. A voz era modificada, mas o conteúdo não deixava dúvidas. "Você é só mais um nome em uma lista, Bruno. Se tentar subir nesse palco amanhã, pode cair de um jeito que não vai levantar. Pense bem, você já perdeu, só falta aceitar." Bruno sentou-se diante da mesa e encarou a pilha de documentos. Por um momento, pensou em desistir, entregar tudo a Ivan, deixar que outro lidasse com a exposição. Ele havia sido destruído publicamente uma vez. Talvez não suportasse uma segunda queda. Fechou os olhos. Lembrou da mãe de Davi, de Júlia parada em sua frente anos antes, implorando-o para ser ouvida. Lembrou do menino com as roupas sujas, segurando um bilhete. Lembrou do próprio rosto no espelho nas últimas semanas. Não o de um empresário, mas o de alguém que, enfim, queria reparar o que havia deixado para trás. Mas a dúvida era insistente. Enquanto isso, no pequeno apartamento onde Ivan montava sua base de operações, Davi olhava para a tela do computador. O cursor piscava no final do texto que Ivan havia preparado. O dossiê completo,
com gravações, imagens, documentos, tudo pronto para ser publicado. E se ele não conseguir chegar lá amanhã? Perguntou Davi, sem desviar os olhos. Ele vai chegar. E se não chegar? Ivan suspirou. Sabia o que o garoto queria dizer. Você quer que eu publique agora? Sim. Se ele não puder falar amanhã, a verdade ainda precisa sair. E tem que sair de algum jeito. Pode ser comigo, ou pode ser com você, mas não pode morrer. Ivan ficou em silêncio. O garoto estava certo. O plano principal envolvia o impacto presencial, mas a estratégia precisava de um plano B. Eu programo o dossiê para subir automaticamente amanhã às 11h30, caso não tenhamos sinal de Bruno até lá. Você sobe ao palco ou eu entro com a imprensa, mas ninguém vai nos impedir de mostrar isso. Davi assentiu, e por dentro, algo nele se acalmou. Às 9h, Bruno foi até o local combinado com Marlene, um galpão desativado nos arredores da cidade. Ela chegou carregando uma bolsa grande, desgastada, mas carregada com o que chamava de última peça do quebra-cabeça. Aqui está, disse, entregando a ele uma nota fiscal com data de 3 anos atrás. Era um recibo de transferência da construtora para uma empresa de consultoria ambiental com sede no interior paulista. O valor, R$450 mil. Serviço, relatório de impacto ecológico. Mas a empresa, segundo Marlene, nunca existira de fato. Bruno olhou para o campo de destino bancário. Uma conta em nome de Patrícia Cristina Alencar, sob CNPJ falsificado. Lavagem de dinheiro disfarçada de gasto institucional. Com isso, não restam dúvidas, disse Marlene. Você pode não conseguir puni-la amanhã, mas vai desmascará-la. E isso ninguém apaga. Bruno segurou o papel como se fosse uma relíquia e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem sentir vergonha. No apartamento de Ivan, já de madrugada, Davi ajeitou o bilhete da mãe numa pasta de plástico transparente. Enrolou os documentos em uma faixa de tecido. Vestiu uma camisa emprestada, calça limpa e se olhou no espelho rachado da sala. Seus olhos não eram mais os de um menino de rua. Eram os de alguém que estava prestes a ser visto. Na última hora do dia, Bruno escreveu uma carta à mão, curta, direta. Júlia, onde quer que esteja, amanhã eu finalmente vou te ouvir. E vou fazer o mundo escutar também. Dobrou o papel e o colocou no bolso. O caos viria pela manhã. Mas aquela noite foi de silêncio tenso. O tipo de silêncio que precede um terremoto. A sede da Alencar Construtora nunca esteve tão movimentada. E nunca tão silenciosa ao mesmo tempo. Carros de luxo chegavam em fila ordenada. Jornalistas se aglomeravam atrás das grades de segurança, portando microfones, câmeras e olhos sedentos por qualquer gesto suspeito. O leilão de alienação da empresa era o evento corporativo do ano, e o clima, apesar do requinte aparente, era de julgamento. Um fim anunciado. Seguranças uniformizados controlavam as entradas. Apenas nomes previamente aprovados entravam. Um deles conferia documentos, enquanto o outro observava com olhos experientes cada movimento ao redor. Davi observava de longe. Vestia calça social escura, camisa branca limpa e carregava uma mochila preta discreta, mas pesada com o conteúdo mais valioso daquela manhã. O pendrive com a gravação de Júlia, o bilhete original e a pasta com documentos que desmentiam toda a narrativa oficial. Estava com um crachá falsificado, uma cópia adaptada de uma antiga credencial de imprensa feita com a ajuda de Ivan. Entrar não seria fácil, mas ele sabia que precisava estar dentro antes das 11. Bruno não conseguiu nem passar pela recepção. A liminar fora entregue pessoalmente por um oficial de justiça meia hora antes. Um bloqueio judicial o impedia de adentrar qualquer propriedade da empresa durante o processo de leilão, por risco de interferência indevida. Assinada por um juiz associado à diretoria atual, era clara a intenção de excluí-lo de forma definitiva. Ele ficou do lado de fora, junto a Ivan,
ambos observando o edifício de concreto e vidro com o tipo de olhar que se tem diante de um prédio em chamas. Não havia nada mais que pudessem fazer naquele momento, não com as mãos, mas ainda havia a voz. E Davi? Ele vai conseguir entrar? Perguntou Bruno nervoso. Ele já está lá dentro, respondeu Ivan, sem tirar os olhos do celular, onde preparava a transmissão emergencial que seria ativada com um clique, caso algo saísse do controle. Davi esperava na ala de serviço, escondido atrás de uma porta que dava acesso ao salão principal. Conseguira passar pelo controle fingindo ser auxiliar de audiovisual. Um crachá colado com fita, um andar firme e olhar determinado. Ninguém questionou. O salão do leilão estava ornamentado com flores discretas, painéis luminosos e uma grande tela de LED com o novo slogan da empresa. Tudo muito moderno, muito limpo, muito bem ensaiado. Mas para Davi era só maquiagem. No centro da mesa principal, Patrícia sorria como quem já venceu. Eduardo ao seu lado, elegante, confiante. Eles conversavam com investidores estrangeiros em inglês fluente, rindo de pequenas piadas que só aqueles protegidos por contratos bilionários entendem. A cerimônia de abertura começou com um vídeo institucional. Imagens de obras, de prédios altos, de crianças sorrindo em creches inacabadas. A voz de um narrador falava em renovação, gestão de futuro, consolidação de legado. Davi cerrava os punhos. No estacionamento, Bruno andava de um lado para o outro. O nervosismo tomava conta. A cada minuto que passava, sentia a chance escorrer pelos dedos. E se ele for pego? Perguntou a Ivan. A essa altura, se ele for pego, vai ser em frente a todo mundo. E isso vai pesar mais contra eles do que contra ele. Ivan mantinha o celular em modo de gravação. A transmissão online estava pronta para ser acionada. Os servidores haviam sido testados. A rede de jornalistas independentes estava em alerta. Um clique e o vídeo subiria simultaneamente em dezenas de páginas e perfis. Lá dentro, um apresentador subia ao palco. Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à apresentação do processo de reestruturação parcial da Alencar Construtora. Davi aguardava a deixa. Tinha que esperar o ponto exato em que o público estivesse completamente focado, quando as câmeras estivessem atentas, mas ninguém esperasse interrupções. A pasta estava colada ao seu corpo com fita adesiva por baixo da camisa, o pendrive no bolso da calça e o bilhete no peito. Faltavam 15 minutos para o início da rodada de lances. Patrícia fez um sinal com a cabeça. Um assessor subiu ao palco e começou a explicar os detalhes financeiros, termos técnicos, projeções de lucros, estimativas de mercado. A linguagem era fria, cirúrgica, mas tudo aquilo era fachada. Davi respirou fundo. Caminhou até a lateral do palco, misturando-se ao pessoal de apoio técnico. Ninguém o notou. Estavam todos hipnotizados com os números na tela, com o espetáculo que transformava corrupção em oportunidade de investimento. E então ele viu um microfone sobrando em cima de um pedestal ao lado do telão. Era agora. Bruno olhou o relógio. 11h13. Ele precisa ir agora, murmurou. Ivan apertou o celular, os olhos fixos na tela. Um sinal, garoto. Só um. Davi subiu ao palco. Os primeiros olhares de estranhamento vieram em segundos. Um segurança franziu a testa. Alguém perguntou quem era ele, mas já era tarde. Ele pegou o microfone e ligou. O som ecoou pelo salão. Patrícia, ainda sorrindo, parou de respirar por um segundo. Eduardo se inclinou para a frente. Boa tarde, disse Davi, a voz firme, amplificada. Eu sei que não estou na lista de convidados e que talvez eu não devesse estar aqui. Silêncio. Mas vocês precisam ouvir algo que foi enterrado há muito tempo. Algo que pode mudar tudo. Ele tirou o pendrive do bolso, conectou ao notebook auxiliar da equipe técnica, ainda sem reação, e clicou no arquivo. O salão escureceu, o telão apagou por um segundo.
E então, a voz de Júlia preencheu o espaço. No lado de fora, Ivan apertou o transmitir. Bruno fechou os olhos. O mundo começava a escutar. A voz de Júlia começou suave. A gravação se espalhou pelo salão como uma névoa pesada, fazendo cada palavra vibrar nos alto-falantes e reverberar nas paredes de mármore. Os sons do ambiente silenciaram. Não havia mais risos, nem teclas de notebook, nem cochichos entre investidores. Apenas aquilo. Se você está ouvindo isso, é porque meu filho encontrou você. Eu não tive a chance de me defender. Fui acusada sem provas. Patrícia Alencar forjou meu nome, me calou e me jogou fora. Os olhos se voltaram para o garoto de camisa branca ao lado do palco. Davi. Pequeno diante da grandiosidade do ambiente, mas inabalável. A gravação seguia. Eles usaram a empresa para lavar dinheiro. Tiraram recursos de projetos reais. Construções paradas, crianças sem casa, famílias desamparadas. Tudo para enriquecer enquanto diziam que estavam ajudando. Um segurança começou a caminhar rápido em direção ao palco, mas parou no segundo passo. Um dos investidores levantou a mão. Deixa continuar. A gravação seguia, dura, clara. Bruno não sabia. Ele acreditou em quem não devia. Mas agora, se essa gravação chegou até ele, é porque alguém acreditou em mim. E isso basta. Davi, com o microfone na mão, respirou fundo. Esperou a gravação terminar. Quando o silêncio reinou por um segundo eterno, ele deu um passo à frente. A mulher que vocês ouviram se chamava Júlia Andrade. Era minha mãe. O sussurro que se espalhou pela sala foi como vento antes da tempestade. Ela morreu sem nunca ter sido ouvida. Morreu com o nome manchado, sozinha. Porque ninguém quis ouvir a verdade. Eu vim aqui para isso. Para falar o que ela não conseguiu. Ele tirou o bilhete plastificado do bolso da camisa. A mão tremia, mas a voz, não. Bruno, se você está lendo isso é porque meu filho encontrou você. Eu não tive a chance de me explicar. Leu, a voz embargando no final. Havia lágrimas em algumas cadeiras. Câmeras de celular agora apontavam para ele. Os jornalistas murmuravam entre si. Uma repórter da TV digital já transmitia ao vivo. Davi levantou o rosto. Patrícia Alencar mentiu, manipulou, roubou e usou minha mãe como bode expiatório. Agora todas as provas estão aqui. Notas fiscais, transferências ilegais, assinaturas forjadas. A verdade que tentaram esconder está aqui. E hoje vocês vão ter que ver. Ele ergueu a pasta diante da plateia. Um estalo de flashes. Um clique. Um momento de virada. Foi aí que o caos começou. Patrícia levantou de forma brusca, o rosto empalidecido. Eduardo sussurrou algo em seu ouvido. Ela tentou se manter firme. Isso é uma farsa, gritou. Esse garoto invadiu este espaço. Essa gravação é ilegal. Mas ninguém parecia ouvir. Ou, se ouviam, não acreditavam. Um dos investidores internacionais se levantou, encarando a diretoria. Queremos explicações. Agora. Mas isso não estava no dossiê enviado, disse outro, folheando documentos com expressão tensa. Essas denúncias são graves. Precisamos suspender esse processo imediatamente, exigiu um terceiro. A mesa central virou um campo de fogo cruzado. Patrícia ainda tentava conter, acalmar, controlar. Mas o ambiente estava fora de controle. Lá fora, Ivan sorriu ao ver o número de acessos da transmissão subir. Milhares assistindo, comentários em tempo real, jornalistas publicando em tempo recorde. A verdade, enfim, estava fora da jaula. Bruno, parado ao lado do carro, chorava em silêncio. Mas não era dor, era libertação. Dentro do salão, a situação escalava. Davi tentava descer do palco, mas 2 seguranças se aproximaram. Um deles tentou agarrar seu braço. Foi impedido por um repórter da revista Visão Pública. Tira a mão do garoto. Ele não cometeu crime nenhum. Ele falou a verdade. A tensão crescia até que o som de sirenes rompeu o ar. Viaturas chegaram diante do prédio. A Polícia Federal entrava com mandado em mãos.
Temos autorização para recolher documentos e dispositivos eletrônicos, disse o delegado, alto e firme. Os olhares se voltaram para Patrícia, que agora não sorria mais. Tentava explicar, mas as palavras escapavam. A PF isolou o local. Um agente se aproximou de Davi. Você está bem? Ele assentiu, calado. Foi levado para uma sala reservada, onde seria ouvido como testemunha. Na porta, um jornalista perguntou: quem é você, menino? Davi virou-se, já longe do microfone, mas com a voz ainda ecoando. Sou o filho da Júlia. E isso, agora, era o suficiente para mudar tudo. A gravação ainda ecoava nas paredes da sede da Alencar Construtora quando os agentes da Polícia Federal começaram a isolar a área. A entrada principal foi lacrada, os elevadores travados e o acesso ao andar superior suspenso. Equipamentos eletrônicos foram recolhidos. A ordem judicial autorizava a apreensão imediata de tudo que estivesse relacionado às denúncias apresentadas. Patrícia mantinha a postura, mas por dentro a armadura já havia trincado. Sentada à cabeceira da mesa, ela tentava reorganizar os documentos à sua frente, como se pudesse reescrever a história com um grampeador e um novo discurso. Eduardo, ao seu lado, suava. Evitava encarar qualquer um. Isso é um circo, disse ela, tentando manter o tom calmo. Mas ninguém respondia. Os investidores agora estavam mais preocupados com seus próprios nomes, sendo atrelados a um escândalo, do que em ouvir desculpas corporativas. Um deles, executivo estrangeiro, virou-se para a comissão. Queremos retirada imediata da nossa oferta e o retorno dos documentos entregues à diretoria. Estamos entrando em contato com nossa assessoria jurídica, disse outro. Isso compromete não apenas o leilão, mas nossa imagem. As cadeiras começaram a se esvaziar. Representantes de fundos financeiros saíram às pressas do auditório, falando em inglês ao telefone, olhos arregalados, pastas embaixo do braço. O leilão, ali, estava morto. Do lado de fora, Ivan narrava cada passo da operação. Com um tripé simples, câmera frontal e o microfone do celular, descrevia o que via. A Polícia Federal chegou com mandado de apreensão. Testemunhas confirmam que documentos apresentados por Davi Andrade, filho de Júlia Andrade, apontam diretamente para a ex-diretora Patrícia Alencar e o atual diretor financeiro Eduardo Machado. Enquanto falava, os comentários explodiam na tela. Ela vai ser presa. O garoto é um herói. Finalmente a verdade. A audiência da transmissão ultrapassava 100 mil visualizações simultâneas. Hashtags com o nome de Davi, de Júlia, da empresa, do escândalo, dominavam os trending topics nacionais. No interior da sede, um agente da PF apresentou os papéis apreendidos no local à equipe de perícia digital. Ao lado, Marlene entregava a cópia da nota fiscal com os dados da empresa laranja vinculada à Patrícia. Isso comprova o uso de verba desviada para enriquecimento pessoal, disse ela, com a segurança de quem conhecia a estrutura interna da empresa de ponta a ponta. O perito digital, em minutos, confirmou que os contratos assinados com empresas terceirizadas apontavam para contas bancárias conectadas a CPF e CNPJ de Patrícia e de uma firma em nome de Eduardo. Já temos o suficiente para abrir uma auditoria externa, informou o delegado responsável. Patrícia, que observava a movimentação com atenção contida, subitamente se levantou da cadeira. Preciso usar o banheiro, disse, já caminhando em direção à saída lateral. Um agente a seguiu discretamente. Minutos depois, Patrícia tentou sair pela garagem de serviço, entrando num carro com motorista particular, mas não teve tempo de respirar aliviada. O carro foi cercado por 2 viaturas. Senhora Alencar, a senhora está detida sob suspeita de fraude documental, desvio de verba pública e obstrução de justiça. Temos ordem para levá-la à Delegacia Federal para depoimento imediato. Ela não respondeu. Não havia o que dizer.
No rosto, a altivez deu lugar ao cansaço. Eduardo foi detido ainda no prédio. Tentou argumentar. Disse que apenas cumpria ordens, que não sabia dos detalhes. Mas os contratos assinados por ele diziam o contrário, e o log de acessos do sistema interno também. Na frente do prédio, Bruno não falou, apenas observava. Era o fim de um ciclo que começara não com uma denúncia, mas com um erro, o de ter deixado uma voz inocente ser calada. Agora, tudo estava vindo à tona. Não era alívio exatamente, era algo mais profundo, como se o mundo estivesse finalmente corrigindo sua própria negligência. Davi saiu da sala onde havia prestado depoimento como testemunha. Os olhos estavam pesados, mas firmes. Quando passou pela recepção, um repórter se aproximou com o celular ligado. "Davi, você imaginou que isso tomaria essa proporção?" O garoto olhou para a câmera e disse apenas: "Minha mãe dizia que verdade demora, mas chega." E seguiu seu caminho. Horas depois, a imprensa nacional estampava as manchetes. Escândalo da Alencar Construtora. Ex-diretora e executivo detidos, após denúncia de menino órfão. A voz de Júlia. Gravação de ex-secretária desmascara fraude bilionária. Leilão suspenso. Justiça determina auditoria completa na empresa. Programas de TV interromperam pautas para mostrar trechos da gravação. Sites publicavam análises, perfis de Júlia, fotos de Davi. O país conhecia agora a história que havia sido escondida por tantos anos. No escritório de Ivan, ele e Bruno assistiam à cobertura ao vivo. "A auditoria será iniciada nos próximos dias", dizia uma jornalista. Há expectativa de que Bruno Alencar, fundador da empresa, reassuma o comando enquanto o processo avança. Bruno respirou fundo. Não é sobre reassumir. Então é sobre o quê? Ele olhou para a tela. A imagem de Davi em silêncio, diante das câmeras, em contraste com os gritos e flashes. Sobre devolver à verdade o lugar que tiraram dela. Os dias que seguiram ao escândalo foram turbulentos. Noticiários ainda discutiam as ramificações legais do caso, enquanto a sede da construtora Alencar se transformava em um campo de inspeções, reuniões emergenciais e perícias internas. O leilão foi oficialmente cancelado por determinação judicial. A presidência interina, ocupada por um dos conselheiros mais antigos, foi dissolvida. Por decisão da Assembleia de Acionistas, Bruno Alencar foi reconduzido ao cargo de diretor executivo da empresa que ele mesmo fundara. Mas ele já não era o mesmo homem. Na manhã em que assinou a documentação de retorno ao cargo, Bruno observou seu nome gravado na placa dourada da sala principal. Por um instante, sentiu um peso familiar no peito, o orgulho de um legado construído com esforço. Mas o sentimento não durou. Não havia mais glória em comandar, apenas responsabilidade. Passou os olhos pelo gabinete impecável, pelas poltronas de couro, pelas persianas automáticas que filtravam a luz da cidade lá fora. Tudo limpo, silencioso, eficiente, mas também estéril, impessoal, distante do mundo real. Ele pediu um café, recusou as flores enviadas por empresários oportunistas e desligou o telefone ao primeiro parabéns. Não era momento para comemoração. O império que recuperara tinha sido construído sobre silêncios perigosos. Agora era hora de escutar o que nunca quis ouvir. 3 dias depois, Bruno visitou o cortiço onde Davi vivia antes de tudo acontecer. O mesmo lugar de onde havia sido expulso à força durante uma falsa batida policial. Chegou sem seguranças, sem assessores, sem crachá. Vestia uma camisa simples e sapatos empoeirados de propósito. O prédio era uma estrutura decadente, emparedada por tapumes de madeira podres e tijolos aparentes. O cheiro era de umidade, de gás vazando, de cozinha improvisada e roupa mal lavada. Lá dentro, crianças cruzavam corredores escuros, pés descalços e olhares desconfiados. Algumas sorriam, tímidas, outras o ignoraram. Acostumadas a ver homens com promessas ocas e palavras ensaiadas,
Bruno conversou com uma senhora chamada Rosa, que morava ali há 26 anos. Ela o guiou pelos becos internos, mostrou as goteiras, os buracos nas paredes, os fios desencapados. E depois apresentou os esquecidos. 6 crianças dormindo em um mesmo colchão, 3 meninos cuidando de uma menina de colo, um adolescente que não falava há 2 anos, um bebê deitado em cima de uma pilha de roupas. Muitos vêm aqui e dizem que vão ajudar. Rosa comentou sem raiva, apenas cansaço. Depois somem, como sempre. Bruno escutou em silêncio e pela primeira vez não prometeu nada. Naquela noite, voltou ao escritório e ficou até tarde. Percorreu contratos antigos. Localizou áreas que haviam sido prometidas para a habitação social, mas nunca utilizadas. Vasculhou os arquivos sobre os projetos cancelados por falta de viabilidade. Encontrou números absurdos, obras superfaturadas, conjuntos habitacionais que nunca saíram do papel, terrenos abandonados sob nomes de empresas que agora nem existiam. Então, se levantou, foi até a janela e olhou a cidade. Milhares de luzes, mas também milhares de janelas apagadas, ou sequer construídas. No dia seguinte, reuniu os principais gestores da empresa, apresentou um plano preliminar, um fundo social independente sustentado por parte dos lucros da companhia, gestão auditada por organizações externas, foco exclusivo em moradia e educação de crianças em situação de rua. A empresa precisa de propósito, disse. Se for só lucro, é só mais uma construtora. E eu não estou mais interessado em só construir paredes. Quero construir permanência, abrigo, caminho. Os rostos na mesa se entreolharam. Alguns hesitantes, outros surpresos, mas ninguém discordou. Mais tarde, em seu novo apartamento, Davi ouvia uma entrevista de Ivan sendo reprisada na TV. O jornalista explicava como as denúncias haviam sido validadas e que, para ele, o maior símbolo de toda aquela história não era a prisão dos culpados, mas a coragem de um menino que não aceitou o silêncio. Bruno chegou, sentou-se ao lado do garoto e lhe estendeu um envelope. O que é isso? Um documento de formalização de tutela provisória. Ainda precisamos seguir algumas etapas legais, mas quero que você saiba que não está mais sozinho. Você tem casa. E voz. Davi ficou em silêncio. Depois sorriu com os olhos úmidos. Então agora, a gente constrói de verdade? Agora sim, respondeu Bruno. Mas ele sabia. Justiça não era o fim. Era só o primeiro tijolo. Logo após a posse interina de Bruno e o anúncio oficial do Fundo Social, o clima dentro da construtora Alencar mudou. Equipes antes acomodadas agora questionavam: será que poder e lucro eram o bastante? Alguns gestores pediram demissão, enquanto outros se ofereciam para integrar o novo projeto voluntariamente. A empresa operava em nova frequência e o impacto já começava a surgir. O Fundo Alencar de Moradia e Educação. Reunidos na sala presidencial, Bruno, Marlene e diversos colaboradores discutiam detalhes, orçamentos, metas. Cada verba alocada tinha destino: reformas, aquisições, psicólogos escolares, kits escolares, uniformes. Vamos começar por cicatrizes, disse Bruno num tom firme. Mas vamos criar as condições para que elas se transformem em pontes. Plantas de casas modulares, projetos de hortas comunitárias, salas de aula itinerantes. Tudo rodava em torno da ideia central. Dignidade não é mercadoria, é direito. Enquanto isso, o processo de tutela oficial de Davi tramitava. O documento, assinado por juiz da vara de infância, passava a designar Bruno como seu tutor provisório, por enquanto sem adoção legal, mas com garantia de acesso à educação, saúde e direito à cidadania. Finalmente, depois de anos, Davi teve um RG e um CPF. Levou 2 semanas para obter o cartão de estudante, matrícula, uniforme e resiliência. O primeiro dia na escola foi um mundo de sons, cores e regras novas.
Cauteloso, ele entrou no pátio com mochila nova. Um garoto maior o abordou. Novo? Davi assentiu. O outro segurou na manga dele. Bem-vindo. Aqui ninguém te perde. O encontro foi curto, mas importante. Ele sentiu pela primeira vez que não estava só. Paralelamente, um documentário começava a ganhar forma. Um cineasta independente, convidado por Ivan, conhecedor do caso desde o início, chegou à cidade com uma pequena equipe. Gravaram o abrigo, o cortiço, a sede antiga. Reuniram entrevistas com Marlene, Ivan, engenheiros que haviam sido demitidos injustamente e, claro, com Davi. Ele dormia num colchão simples, ergonômico, com cor única, bege claro. Um contraste gritante com os delegados de plantão, as luzes de estúdios e as câmeras pesadas. No meio daquela vida nova, sua presença era inesperada, mas calma. Configurar o estudo foi lento e emocionante. Em vez de dramatizar, o cineasta focava na força silenciosa dos pequenos atos que mudam destinos. Cenas de Davi aprendendo, equacionando tabuadas, batendo bola no pátio, rindo com colegas, alternadas com imagens dele limpando uma caixa de ferramentas com Marlene num canteiro de obras comunitário. Um símbolo emergia. Não era só partida de privilégios, mas reconstrução por dentro. Aos poucos, a rotina dele se encaixava. Todas as manhãs, Bruno acompanhava Davi até a escola. Quando o clima permitia, ambos conversavam do portão até a sala. "E aí, professor legal?" perguntava Bruno. "Bem, a professora é boa, e os amigos também." Bruno exalava calma. Finalmente, havia alguém que entendia que acolher era oferecer mais do que refeições. Era oferecer atenção. Era acreditar. No escritório da empresa, Marlene circulava com uma pasta grande. Relatório parcial do projeto piloto. As primeiras casas modulares estavam quase prontas, pintadas com piso e banheiro funcional. No terreno, sobrava esperança. As paredes não eram apenas de tijolo, mas de empatia. Os primeiros moradores eram famílias removidas de áreas de risco, algumas com crianças. Antes de se mudarem, passaram por roda de conversa com psicólogos, visitas técnicas e oficinas de convivência social. A ideia era diminuir traumas e criar laços reais, onde antes havia medo. "Vai demorar, mas o espaço vibra", Marlene dissera, olhando o solo recém-pavimentado. "Agora só precisamos botar gente dentro. Casa pronta só é parede, se não tiver gente." À noite, o documentário, ainda sem data de estreia, tinha sessões de pré-visualização internas e discretas. A cena final, quando Davi olha para a câmera e diz: "Eu era invisível. Agora não dá para ignorar." Bate fundo em qualquer um. Bruno assistiu sentado, absorto. Parecia se reconhecer nos olhos do menino. O peso de ser visto pela primeira vez no lugar errado. Em casa, na cozinha do apartamento simples, eles se encontraram por acaso. Davi fazia um sanduíche de manteiga e queijo quente. Bruno entrava com a correspondência do fundo. Contas de luz, permissões, recibos. "Olha só", falou Bruno. "Nossa primeira prestação de contas, sem maquiagem, para mostrar que cuidar tem que ser transparente." Davi ergueu a mão suja de manteiga. "E meu sanduíche é legítimo?" Bruno sorriu. "Legítimo." Pausa. Depois: "Você é." Na próxima semana faria um evento para marcar a inauguração das primeiras casas. Um piquenique comunitário. Agenda a ser batida e mostrada na TV local e nas redes sociais. O documentário, ainda não lançado, forneceu trechos para teasers. Tudo parecia uma grande colcha de retalhos, mas com as cores certas. E para cada criança que recebeu dignidade, outra despertava para a construção de um futuro que antes ninguém sequer ousava imaginar. Para Bruno, eram as primeiras peças de um legado verdadeiramente seu. Não construído apenas com concreto, mas com propósito. E isso, ele finalmente entendeu, era o que não se compra.
O céu estava claro no dia da reinauguração. Após semanas de reformas, a nova sede da construtora Alencar abriria oficialmente suas portas. Mas agora, não mais apenas como sede administrativa, e sim como símbolo de reparação. O prédio foi rebatizado Centro Júlia Andrade de Projetos Sociais e Habitação Popular. O letreiro, em aço fosco, foi instalado no topo do edifício com vista panorâmica para a periferia da Zona Sul. Um gesto calculado por Bruno, que o nome dela, tantas vezes silenciado, pudesse agora ser visto de longe, por cima dos muros, dos prédios, das desigualdades. A cerimônia começou às 10 da manhã. Funcionários antigos chegavam de forma discreta, alguns com lágrimas nos olhos ao reencontrar colegas afastados pelos cortes e perseguições do passado. Muitos lembravam de Júlia com carinho, como aquela que sabia o nome de cada estagiário, que trazia café para os vigilantes noturnos, que alertava sobre detalhes esquecidos, mas nunca foi ouvida quando mais importava. Marlene preparou uma breve apresentação sobre o Fundo Social. Ivan registrava tudo com sua pequena equipe de documentaristas. A imprensa estava presente, mas sem o alarde de antes. Era um evento de memória, não de espetáculo. No centro do pátio principal, uma placa foi revelada. Era simples, mas dizia tudo. Em memória de Júlia Andrade, cuja verdade constrói mais do que qualquer cimento. Bruno tomou a palavra pouco depois. Vestia camisa clara, sem paletó, olhos marejados. Havia ensaiado, mas desistiu na última hora. Falou como quem precisava se despir. Este lugar não é um monumento, é um pedido de desculpas. Júlia acreditava que ouvir era mais importante do que mandar. E hoje, essa empresa só existe porque, mesmo depois de morta, ela continuou tentando falar. Aplausos tímidos viraram salva de palmas. Hoje homenageamos o que ela deixou, mas acima de tudo, corrigimos o que foi tirado dela. Em seguida, Bruno chamou Davi ao palco improvisado. O garoto subiu entre olhares de orgulho e carinho. Agora vestia uniforme escolar, boné para o sol e nas mãos uma carta. Eu escrevi isso para minha mãe, mas nunca tive onde ler, disse. O silêncio foi absoluto. Davi abriu a folha com cuidado. As letras estavam tremidas, corrigidas a lápis, mas firmes. Mãe, eu achei você, mesmo quando diziam que não dava. Eu levei seu bilhete e ele abriu portas, gritou por nós dois. Eles agora sabem o que você tentou dizer e vão lembrar do seu nome, porque ele está em cada parede daqui. Eu estou estudando, comendo, aprendendo e cuidando do que era seu. Sua verdade. Obrigado por não desistir, mesmo quando o mundo virou as costas. Eu sou seu filho e sou hoje parte de tudo que você sonhou. Davi respirou fundo antes de dobrar o papel. Vários funcionários enxugavam os olhos. Marlene, emocionada, segurava um lenço no peito. Ivan parou de gravar por um segundo. Precisava simplesmente viver aquele momento. No fundo da plateia, uma ex-recepcionista que trabalhara com Júlia por 5 anos, ajoelhou-se em silêncio, como quem agradece. Após a cerimônia, todos foram convidados para visitar a ala comunitária da nova sede. Um espaço com biblioteca, laboratório de informática e salas de atendimento psicológico para crianças acolhidas. Na entrada, uma parede de vidro exibia frases que Júlia costumava dizer no escritório, resgatadas por antigos colegas. Não existe projeto bom que não comece por escutar. A pressa do lucro mata o tempo do cuidado. Um bilhete pode salvar uma vida, ou uma empresa. Na saída, Bruno segurou Davi pelos ombros. A gente não pode mudar o passado, mas pode fazer dele uma fundação, não um túmulo. Ela ia gostar disso tudo? Acho que sim, respondeu Bruno sorrindo. Mas ia mandar pintar tudo de outra cor e dizer que precisava de mais plantas. Davi riu e depois ficou sério. Hoje foi o melhor dia da minha vida e ainda é só o começo. Ali, no prédio que um dia simbolizou poder e silêncio, agora nascia um novo significado, com tijolos de verdade, com memória e com o nome certo estampado na entrada.
As rodas do carro da empresa giravam devagar pelo bairro Jardim Esperança, uma das regiões mais afetadas pelo abandono urbano. Casas de tijolo cru, ruas sem asfalto e postes improvisados com fios cruzados compunham o cenário da nova visita de Bruno. Ele e Davi saíam mais uma vez do conforto da sede para o concreto rachado da realidade. Aqui era para ser um conjunto habitacional, disse Marlene, que os acompanhava. Projeto aprovado há 10 anos. A verba veio, sumiu e só sobraram promessas e barracos. O terreno, parcialmente murado, ainda tinha um tótem em metal desgastado com o nome do programa habitacional que nunca saiu do papel. Em volta, crianças jogavam bola em um campo de terra, mães cozinhavam em fogareiros improvisados e homens mexiam em estruturas com ferramentas emprestadas. Ao descer do carro, Bruno foi direto ao grupo reunido sob uma lona. "Meu nome é Bruno Alencar. Eu vim aqui para escutar", disse, sem microfone, sem pompa. O grupo se entreolhou. Um senhor de boné respondeu: "Escutar? Vocês só vêm aqui em ano de eleição, ou quando querem limpar imagem." Bruno assentiu. "Eu mereço ouvir isso. Mas eu não vim aqui como político, nem como empresário. Vim porque cansei de não ouvir." Davi circulava entre as crianças. Contou sua história a um menino chamado Tiago, que não sabia o próprio sobrenome. Dividiram biscoitos e apelidos. Trocaram o número da casa improvisada em papel de pão. Enquanto Bruno anotava as demandas da comunidade, Davi tirava fotos dos pontos mais críticos: fiação exposta, ralos entupidos, paredes cedendo. No caminho de volta ao carro, uma senhora se aproximou. "O que vocês vão fazer com isso?" Bruno respondeu sem hesitar: "Voltar e construir. Mas, dessa vez com vocês dentro do projeto." De volta à sede, Bruno apresentou ao Conselho de Gestão um novo modelo de parceria com as comunidades. Chamou de Canteiro Aberto. Todas as novas obras da empresa seriam acompanhadas por representantes das famílias locais com direito a voto nas decisões estruturais. Além disso, cada projeto incluiria espaços de uso coletivo, praças, hortas, bibliotecas e salas de apoio psicológico. "Vamos reduzir o lucro no início", explicou, "mas vamos construir algo que dura, que não seja só venda, seja vínculo." A proposta dividiu opiniões. "Isso vai espantar investidores", disse um diretor. "E atrair uma geração inteira de consumidores com consciência", respondeu Bruno. A elite empresarial, ao saber dos planos, reagiu com desdém. Colunas de opinião o chamavam de idealista fora da realidade, alguém que confundia gestão com caridade. Em eventos do setor, era tratado com frieza. Convites começaram a diminuir. Investidores habituais recuaram, mas a resposta nas ruas era outra. Moradores faziam mutirões para limpar áreas em que sabiam que a Alencar entraria. Jovens enviavam currículos. Professores se ofereciam como voluntários. ONGs buscaram parceria. A hashtag #MarCanteiroAberto ganhou força nas redes. Vídeos curtos mostravam Bruno e Davi ouvindo comunidades, sentados em caixotes, comendo em marmitas, rindo com operários. "Você está virando celebridade", disse Davi rindo ao ver um vídeo deles no celular. "Não, tô só pagando o que devo", respondeu Bruno. "O problema é que demorei demais para entender o que devia." O primeiro projeto a ser reerguido foi justamente o de Jardim Esperança. Marlene coordenou a obra pessoalmente. Davi organizou um grupo de jovens para documentar o processo com celulares. A cada etapa, fotos, depoimentos e números eram expostos no mural do bairro. E o mais importante, cada família sabia o que estava acontecendo. Num fim de tarde, Bruno sentou-se ao lado de um pedreiro. O homem olhou para ele, sujo de cimento, e perguntou: "Por que você está aqui? Isso tudo dá mais trabalho do que deixar como estava." Bruno respirou fundo, olhando o bloco que o outro segurava. "Porque agora eu entendi que poder que não repara é só repetição de erro." O pedreiro sorriu e entregou o bloco nas mãos de Bruno. "Então bota esse aqui no lugar certo." Bruno fez isso.
sem cerimônia, sem plateia, apenas com as mãos sujas e consciência limpa. A capa do livro era simples. Um fundo azul escuro, quase noite, com o desenho de um bilhete dobrado em cima de um concreto rachado. O título, em letras pequenas mas precisas: Bilhete para um futuro, a verdade que salvou uma cidade. Autoria compartilhada: Davi Andrade e Ivan Muniz. O livro foi lançado sem grande alarde, numa pequena editora independente, mas ganhou força pelas redes sociais, pelas matérias em portais e principalmente pelo boca a boca entre professores, educadores sociais e jovens das periferias. Era mais que um relato, era uma carta aberta para o país. Ali, Davi contava tudo: sua vida nas ruas, o cortiço, o bilhete da mãe, o encontro com Bruno, o dia do leilão, a prisão injusta e o que veio depois. Ivan, por sua vez, intercalava com análises jornalísticas, notas históricas e dados sociais, dando peso ao relato e estruturando-o como obra de memória coletiva. O lançamento foi feito na biblioteca comunitária da nova sede da Alencar, agora renomeada como Espaço Júlia Andrade, com plateia cheia e presença de crianças atendidas pelos projetos da empresa. Davi falou com segurança. Estava mais alto, mais firme, mas ainda com o mesmo olhar doce. Quando agradeceu à mãe, à memória dela e a todos os invisíveis que o inspiraram, houve silêncio e lágrimas. E quando terminou com uma frase simples: somos muitos, mas agora somos vistos, o aplauso foi de pé. A repercussão levou Davi para outros espaços. Ele passou a dar palestras em escolas públicas, a participar de rodas de conversa com assistentes sociais, a orientar ONGs sobre como escutar e formar jovens em situação de rua. Criou, com apoio de Marlene, o Grupo Semente, uma rede de ex-moradores de rua que atuavam como mentores para crianças recém-acolhidas. A gente é quem entende o chão que falta, dizia ele. Enquanto isso, Bruno amadurecia uma decisão que já não cabia mais no silêncio. A tutela de Davi era legal, mas provisória. E ele sabia que era hora de dar ao menino o que nenhum documento anterior tinha dado: um lugar permanente, oficial, de pertencimento. No cartório, com Ivan como testemunha, Bruno iniciou o processo de adoção definitiva. Quero assumir tudo, disse ao juiz. Não por caridade, nem por dívida, mas porque esse menino é minha casa. A burocracia foi longa, mas o apoio social, jurídico e popular acelerou o trâmite. A última barreira era o nome. Bruno conversou com Davi antes de sugerir qualquer coisa. Você quer manter o nome da sua mãe, certo? Davi olhou para o chão e depois assentiu. Ela me fez ser quem eu sou. O Andrade é dela, e dela eu não abro mão. E se fosse Davi Andrade Alencar? Davi pensou por um instante. Um leve sorriso escapou. Então fica tudo que eu sou, e tudo que eu posso ser. Quando o documento chegou, foi Marlene quem trouxe o envelope até a sala. Temos um novo nome na família, anunciou, com lágrimas no canto dos olhos. Davi abriu devagar. O papel era branco, limpo, frio, mas para ele parecia quente. Pela primeira vez, tinha um nome completo, um nome com raízes e com asas: Davi Andrade Alencar. Era como construir uma casa sobre o que restou de um abrigo em ruínas. Só que desta vez, com estrutura de verdade, de alma. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bruno chamou Davi para jantar fora. Não em restaurante fino, mas num dos novos bistrôs populares, criados em parceria com o projeto social. Comeram pastel, dividiram um guaraná e depois caminharam de volta a pé. O vento batia forte, mas eles riam, como quem sabia que já havia enfrentado tempestades maiores. Bruno parou num ponto da calçada e apontou para um prédio novo. Ali vai ser o Instituto Júlia, curso técnico, oficinas, apoio psicológico. Você vai ser um dos coordenadores do Conselho Juvenil. Davi arregalou os olhos. Eu? Quem melhor?
Você entende o que ninguém ensinou e tem a coragem de falar. Davi encarou o prédio ainda em construção. Tijolos, andaimes, pessoas trabalhando. Então vamos construir isso juntos, como sempre deveria ter sido, respondeu Bruno. E seguiram andando, lado a lado, pai e filho, mentor e herdeiro de uma luta que agora ganhava forma, palavra, tijolo e alma. O salão principal da Feira Internacional de Justiça Urbana estava lotado. Líderes comunitários, prefeitos de diferentes países, engenheiros sociais, arquitetos, assistentes de campo, estudantes e empreendedores se reuniam para discutir políticas de habitação acessível, inclusão social e inovação humana. Mas naquele ano, todos esperavam um nome em especial: Davi Andrade Alencar. Aos 24 anos, ele não era mais o garoto de rua que invadira uma reunião de acionistas. Era agora referência em urbanismo humano, ativismo juvenil e reestruturação cidadã. Mas o olhar, firme, sereno, real, ainda carregava o menino que sobreviveu à invisibilidade. No telão, enquanto a plateia se aquietava, apareciam imagens do documentário que mudou tudo. A voz de Júlia ecoando novamente, o pendrive na mão de Davi, o silêncio interrompido. Bruno, nos bastidores, ajeitava discretamente o paletó. Já não precisava estar em destaque. Aquela história agora era de Davi e do país que aprendera com ele. A apresentadora subiu ao palco. Senhoras e senhores, recebam com carinho Davi Andrade Alencar. Palmas, longas, sentidas. Davi entrou com passos calmos. Vestia uma camisa clara, calça social, sem ostentação. No peito, um crachá com a inscrição: Conselheiro Nacional de Desenvolvimento Humano. Ele olhou a plateia, respirou fundo e falou: há alguns anos eu não tinha nem nome, nem endereço, nem escuta. O silêncio foi absoluto. Minha mãe, Júlia Andrade, foi silenciada por uma mentira, mas deixou um bilhete. E esse bilhete me deu um motivo para continuar. Eu levei essa verdade até um lugar onde ninguém me esperava. Uma sala cheia de poderosos. Imagens dele ainda menino, de uniforme escolar, apareceram no telão. Naquela sala, eu era só mais um moleque sujo. Mas naquela gravação, minha mãe falava com dignidade, e dignidade é o que nunca pode ser ignorado. Ele parou, engoliu seco. Hoje, o instituto que leva o nome dela já atendeu mais de 20 mil crianças. E o projeto que construímos juntos não ergue só paredes. Ele planta raízes, ele devolve identidade, ele constrói vidas. A plateia começou a se emocionar. Muitos enxugavam lágrimas discretamente. Davi sorriu. Eu não vim aqui vender esperança. Eu vim mostrar que a esperança pode ser construída, tijolo por tijolo, mas só se a gente parar de ignorar quem sempre teve algo a dizer. Ele estendeu a mão. Um telão mostrou ao fundo a primeira casa do projeto Canteiro Aberto, ainda habitada pela mesma família. Meu nome é Davi Andrade Alencar, e eu sou filho de uma mulher que ninguém quis ouvir. Mas hoje todo mundo escuta o que ela disse. Palmas, gritos, aplausos de pé. Nos bastidores, Bruno enxugou os olhos, não de tristeza, mas de um orgulho que transcendia o próprio ego. Ele se lembrou do primeiro dia em que viu aquele menino parado diante da empresa, com o bilhete nas mãos. Tio, eu posso salvar a sua empresa. E ele salvou, mas salvou mais do que isso. Mais tarde, numa entrevista, perguntaram a Davi o que ele diria ao garoto que era aos 11 anos. Ele pensou por um momento, depois respondeu: eu diria, não é o tamanho do seu sapato, é o tamanho da sua voz. Grite mesmo se ninguém escutar, porque um dia vão escutar e vai mudar tudo. A construtora Alencar era agora a maior do país em impacto social e urbanização sustentável. O nome Júlia Andrade figurava nos currículos de urbanistas do mundo todo.
O grupo Semente se espalhara por 23 cidades, mas nada superava o que fora construído entre dois seres humanos. Um homem que precisou reaprender o que é ouvir, e um menino que nunca deixou de acreditar que sua história tinha valor. No fim daquele dia, enquanto o auditório se esvaziava e o sol caía sobre os telhados do mundo, uma única frase ecoava pelos corredores: um bilhete pode não salvar o mundo, mas pode salvar quem vai mudar o mundo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!